Bom dia para você. Hoje é terça-feira, dia 28 de novembro de 2017. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao verso de número 14, que diz assim: propôs também uma parábola, e alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É muito fácil nós entendermos esta parábola. Jesus ensinava sempre em parábolas, ele fazia comparações, e dessa vez não é diferente. Ele relata que 2 homens subiram ao templo para orar. E enquanto ele observava a oração, aquilo que esses homens estavam falando, ele vê que o fariseu, e quando se fala em fariseu, Jesus ele sempre combatia os fariseus, porque eles o consideravam como hipócritas. Eles queriam ser sempre os melhores. Eles sentavam nas primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles oravam de pé, em voz alta, nas praças, para que as pessoas olhassem e diziam: olha, realmente eles são espirituais. E nessa oração, ele está querendo se justificar diante de Deus. A Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo, ou seja, uma oração exaltando a ele próprio. E a oração dele é dizer: olha, Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou iguais aos demais homens, roubadores, adúlteros, injustos. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu jejuo 2 vezes por semana. Então ele estava querendo se justificar. E a Bíblia diz que a justificação diante de Deus é como pano de imundícia, ou seja, não tem valor nenhum. Enquanto o publicano, ele não tinha nem coragem de olhar para cima, mas ele batia no seu peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. O que me chama a atenção nessa parábola é que, além do fariseu orava de si para si mesmo, se exaltando, ele ainda apontava o outro: eu não sou igual àquele ali, ó. Você está entendendo? Então, é uma atitude reprovável diante de Deus. E a Bíblia diz que Jesus, ele olha para os seus discípulos e fala: quem foi justificado? Este ou aquele? Agora eu faço uma pergunta: quem nós representamos? Quem nós representamos neste caso? Representamos o fariseu ou representamos o publicano? O fariseu foi reprovado por Deus, mas o publicano se humilhou diante de Deus. E a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado diante de Deus. Faça uma análise na sua vida e tente entender em que posição você se encontra nesta parábola. Em nome de Jesus Cristo, que você possa entender que nós temos que nos humilharmos e reconhecermos diante de Deus os nossos erros, as nossas falhas, as nossas imperfeições, as nossas limitações,
para que Deus venha nos justificar. E não nós queremos nos justificarmos diante de Deus. Amém? Deus abençoe o seu dia e a minha oração é que você tenha um dia abençoado, não só você, mas toda a sua família, em nome de Jesus.